Eu queria entrar numa pauta fora da pauta, porque acabei de ver uma notícia, mas primeiro eu vou contextualizar. No dia 4 de setembro, uma quarta-feira, o Jair Bolsonaro, presidente da República, disse, na prática, que havia acertado com o Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, a degola, a saída do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. O presidente declarou exatamente o seguinte, abro aspas, essa turma, se referindo à direção da Polícia Federal, comando da PF, essa turma está lá há muito tempo, tem que dar uma arejada. Está tudo acertado com o Moro, ele pode trocar quando quiser. Ninguém gosta de demitir, mas é mais difícil trocar a esposa. Eu demiti o Santos Cruz, o general Santos Cruz, com quem tinha uma amizade de 40 anos, fecho aspas. E o presidente explicou porque queria a demissão do Maurício Valeixo. Abro aspas, o motivo foi a troca de 11 superintendentes sem falar comigo. Fui sugerir para o Rio um de Manaus, aí teve essa reação toda. Isso é babaquice. Fecho aspas. Então essas declarações, entre aspas, foram as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro. Não é notícia plantada por nenhum jornal, por nenhum veículo de comunicação, são as palavras reproduzidas do presidente Jair Bolsonaro. Vocês lembram, acompanharam aqui em Os Pingos nos Is, que ele queria trocar o superintendente da PF no Rio de Janeiro, não é atribuição do presidente da República, mesmo assim, quando foi confrontado a esse respeito, ele disse, quem manda sou eu. E depois, com todas as críticas a essa manifestação do desejo de interferir numa superintendência estadual, ele falou que se não podia trocar diretamente o superintendente da PF no Rio, que ele então trocaria o diretor-geral, porque isso é sim e é atribuição do presidente da República. Muito bem, chamou então de babaquice a reação justamente porque houve uma nota, se eu não me engano, da PF manifestando a preocupação com essa ingerência do presidente, porque ele realmente não está entre as suas atribuições. E agora sai a notícia, é o seguinte, hoje, mais cedo, né, o ministro Sérgio Moro esteve com o presidente Jair Bolsonaro e conversou com ele justamente sobre a permanência do Maurício Valeixo na direção-geral da Polícia Federal, quer dizer, no comando da PF. No jornal Valor Econômico, saiu a notícia de que o Bolsonaro resolveu manter o diretor-geral por mais tempo. Essa é a notícia, não são fontes nossas, que saiu no jornal Valor Econômico, que o Bolsonaro resolveu manter o diretor-geral por mais tempo. Vocês estão vendo que isso é um recuo em relação à declaração dele do dia 4 de setembro, em que ele falou que havia acertado a troca com o Sérgio Moro. E também um assessor palaciano, não é fonte nossa, disse ao site O Antagonista, que confirmou, né, o que o Valor Econômico noticiou, que o Valeixo ganhou uma segunda chance. Foi assim que esse assessor, que eu não sei quem é, disse ao site. As assessorias da Presidência e do Ministério da Justiça, porém, não se manifestaram oficialmente sobre o tema. Então, a gente não tem confirmação nossa, nem confirmação oficial ainda, dessa decisão do Jair Bolsonaro de manter o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Só que está havendo, desde que o presidente começou a dar essas declarações sobre mudanças na PF, toda uma série de críticas a essa atitude dele e o reconhecimento do trabalho muito importante do Maurício Valeixo na direção-geral da Polícia Federal no combate à criminalidade do país, porque esse resultado é visível, tem os dados, tem as estatísticas, é isso que o pessoal está elogiando no Sérgio Moro como ministro da Justiça, mas é claro que tem uma imensa participação do diretor-geral da PF, a queda de 22%, por exemplo, na taxa de crimes violentos cometidos no Brasil. Então houve uma pressão, Bruno, esse ponto que eu quero chegar, e a gente fala muito disso aqui nesse programa, é necessária. Fala, vem cá, vai demitir o cara que está dando resultado simplesmente porque houve uma reação a uma ingerência, que realmente é uma ingerência, porque não é atribuição do presidente mexer na superintendência da PF. É só por causa disso? É por causa de uma reação? Qual é o envolvimento do diretor-geral Maurício Valeixo com o que teria acontecido lá no Rio de Janeiro? O Sérgio Moro mandou investigar,
uma supostamente porque não saiu a conclusão oficial da investigação. Na verdade, saiu uma matéria no Estadão dizendo que a PF havia identificado um delegado que havia participado ali de de ter forjado uma denúncia contra o Hélio Negão, que é o apelido dele, o Hélio Lopes, se eu não me engano, que na corrida eleitoral se falava muito como Hélio Bolsonaro também. Então houve um caso, uma tentativa ali de criar um atrito entre a superintendência da PF no Rio e o governo do Jair Bolsonaro. Mas parece que isso foi feito, inclusive com o intuito, de acordo com a matéria que saiu no Estadão, de fustigar, de colocar em confronto, em atrito, o superintendente da PF no Rio com o governo Bolsonaro, assim como, de acordo com outros setores da imprensa, o diretor-geral. Então, o que ficou parecendo foi justamente que algum delegado lá do Rio de Janeiro tentou colocar o governo federal contra o superintendente da PF do Rio e o diretor-geral. Essa história não está, para mim, muito esclarecida ainda. O que me parece, pela narrativa que saiu na imprensa, é que o superintendente da PF no Rio e o diretor-geral foram alvos de uma armação de um delegado, de acordo com o que foi apurado lá internamente. Então, por que o presidente da República iria trocar aqueles que foram alvos de uma armação interna? Tá certo, tem que investigar. Se houve uma denúncia forjada, tem mais que investigar mesmo e saber exatamente o que aconteceu. Mas com todo esse cenário, a gente ouviu o senador aí falando em acordão. O ministro Jorge Oliveira, na entrevista à revista Cruzoé, falou de um acordo, supostamente, entre o governo... Supostamente não, ele falou de um acordo que a pergunta era sobre o governo Bolsonaro em relação ao Dias Toffoli. Ele falou de um acordo para cuidar dos temas maiores, deixar os temas menores de lado, aí não respondeu sobre os temas menores. Então está havendo toda uma pressão para que não haja qualquer medida do governo federal que envolva o estancamento ou algum prejuízo às investigações. Nesse cenário, o Bolsonaro está evitando tomar mais uma atitude num cargo muito sensível, que é o do diretor-geral da Polícia Federal, pelo menos de acordo com essas notícias que saíram agora, Bruno. É cargo sensível e se ele atravessasse o Moro, teria um problema de criar um problema político e um problema de relacionamento com o seu ministro da Justiça. De qualquer forma, eu acho que essas declarações do presidente que sempre reage de forma impulsiva, intempestiva, a gente precisa ter muito cuidado quando essas declarações não são seguidas imediatamente de decisões políticas concretas, como foi o caso. Essa declaração, por exemplo, que ele deu à Folha de São Paulo, o que ele disse é o seguinte: tive uma conversa 2 com o Moro, tem que ser Moro Futebol Clube, se não troca. Ninguém gosta de demitir e todo o resto. Ou seja, nessa entrevista que ele deu, ele disse que a bola estava com o Moro. Embora a forma como ele falou, exatamente, a maneira como ele falou, as palavras que ele escolheu, deu a entender de forma muito clara que havia por parte do presidente uma intenção muito clara de ordenar o Moro, ou seja, que ele pretendia emitir uma ordem para o Moro demitir o superintendente, não é? E superintendente o cargo, não é isso? Da Polícia Federal. Não, é o diretor-geral, no caso, que a gente está falando. Isso, diretor-geral da Polícia Federal. Então, esse é um ponto. A partir dessa declaração, nenhuma decisão foi tomada. A gente ficou refém dessas notícias e tudo mais. Pode acontecer, e isso acontece efetivamente, de haver boicote dentro das instituições públicas e policiais. Então, essa história que foi divulgada e que você mencionou, Felipe, ela pode muito bem ter acontecido para tentar queimar o diretor com o presidente Bolsonaro. E a partir disso se estabelece todo um problema político. E como o presidente não tomou uma posição e disse que o Moro deveria tomar e nada foi feito até então, o que eu suponho é que durante todo esse período o próprio Moro fez um trabalho para mostrar para o presidente... Falamos isso aqui no programa. Exato. Mostrar para o presidente que houve sim uma armadilha e que, portanto, deve ser mantido o valeixo. E se a ser verdade essa informação de duas fontes, antagonista e valor econômico, então o que parece que aconteceu é que o presidente foi convencido pelo Moro
de que houve sim uma armadilha para colocá-lo em conflito com o diretor da Polícia Federal e, a ser verdade, obviamente, pacifica essa questão. O que é ótimo para a sociedade, dado o trabalho eficiente que o Valeixo tem realizado, é ótimo para o Moro, e o presidente não entra numa enrascada por conta de uma armadilha criada internamente. Isso existe, o Estado brasileiro está muito aparelhado. Exato. Todos os ministérios estão muito aparelhados. Muita gente petista que é servidor público de carreira em Brasília fica plantando notícia para jornalista, é fonte de jornalista. Isso acontece, tem um monte de gente querendo destruir o governo de dentro para fora. Isso tudo existe, você que nos ouve, nos vê, não se engane. Há muito boicote endógeno dentro do governo. Essas armadilhas são diárias. A tentativa de colocar membros do governo contra eles próprios dentro do ministério ou contra o presidente, isso existe. Então a gente precisa levar isso em consideração quando analisar também questões como essa. Exatamente, e tem que esperar a apuração de determinadas investigações. Agora, tem outros casos, que não dá para alegar isso em relação a tudo, porque, por exemplo, o gabinete lá do Flávio Bolsonaro, houve a identificação do COAF de movimentações bancárias atípicas. Então, as movimentações bancárias atípicas realmente estão lá. Realmente houve isso, e é preciso haver uma explicação. E o que houve, infelizmente, não foi uma explicação muito clara daquilo que aconteceu. Então, cada caso é um caso e precisa ser analisado assim como a gente faz aqui no programa Os Pingos nos Is. Como diz minha tia Luciane Garchag, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente estava discutindo especificamente a situação aí do diretor da Polícia Federal. As outras questões têm que ser analisadas de acordo com o contexto, com as informações que nós temos. Zé Maria, como a gente comentou aqui em dias anteriores, eu acreditava que o Sérgio Moro estava atuando para mostrar ao presidente Jair Bolsonaro a importância do Maurício Valeixo, porque é um homem de confiança dele, e ele já perdeu na transição do COAF para o Banco Central um outro homem de confiança, que era o Roberto Leonel, que ele havia indicado para comandar o órgão. Agora ia perder mais um, então certamente houve uma articulação interna do Sérgio Moro para que não houvesse essa perda nesse momento. É o que a gente imagina aí pela situação. Diga, Zé. É o que os militares chamam de acalmar a tropa e levantar o moral da tropa, porque uma queda assim poderia levar o ministro Sérgio Moro a ter problemas no Ministério da Justiça com boa parte do grupo da Polícia Federal. É certo que existe mesmo o aparelhamento em vários setores, né? E na Polícia Federal, inclusive, não é diferente. Existem grupos específicos da Polícia Federal, divisões, né? E todo o poder é assim mesmo. Essas intrigas palacianas são reais, não são coisas de filme, existem mesmo. E é assim que o poder é desenvolvido. Felipe, o presidente Jair Bolsonaro está levando às últimas consequências a cultura brasileira de presidencialismo. O presidencialismo aqui é tão forte que acaba se refletindo em todos os lugares. Quando eu digo todos os lugares, porque extrapola o poder público. No Brasil, um presidente de uma empresa, mesmo que seja uma empresa privada, ele pode muito, absurdamente muito. Mesmo que seja uma empresa privada, qualquer país tem ali regras até não escritas de que o presidente, presta atenção, mesmo sendo o dono, ele obedece e escuta um conselho consultivo, escuta antes de tomar decisão e segue normas da própria empresa que ele preside. Aqui não, o presidente de tudo, né, o presidente de uma empresa manda e desmanda sem consultar ninguém, o presidente da Câmara de Vereadores lá de Medina manda e desmanda, o presidente do Supremo Tribunal Federal cria coisas esquisitas, um negócio meio inquérito, meio processo, meio investigação, meio julgamento, né? E tudo bem. O presidente da Câmara também decide colocar o que ele quiser na pauta e votar a hora que quiser, e assim por diante. Diante desta cultura, que isto é uma cultura, o presidente Jair Bolsonaro está se achando no direito, e ele tem o direito legal, tudo isso que eu falei aqui, o presidente tem mesmo esses direitos, e é cultural no Brasil. Mas, às vezes, exageram. E é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Ele está descendo a detalhes no governo. Ele pode. Ele é o presidente da República, ele manda. Se ele não puder trocar o superintendente, ele troca quem manda no superintendente. O diretor da Polícia Federal troca quem manda no diretor da Polícia Federal. O superintendente de órgãos, a mesma coisa, né?
Então, é assim mesmo. Então, legalmente, ele pode trocar, inclusive o chefe. Quem pode muito, pode pouco. Inclusive o chefe do Ministério da Justiça, ou seja, o ministro Sérgio Moro. Só que esta balançada ficou muito cara para o governo. Houve alertas políticos e administrativos ali para o presidente, dizendo que o momento foi criado um clima ali de que não poderia mesmo, ou não pode ainda, isso não está resolvido. A gente está falando aqui de uma hipótese de ter acalmado aí a situação com a conversa com o ministro Sérgio Moro. Mas é que o ministro Sérgio Moro montou um sistema ali muito eficiente no Ministério da Justiça, com delegação de poderes, mas ele é informado de tudo. Esse grupo que comanda hoje, porque é um grupo que comanda a Polícia Federal hoje, é um grupo muito bom. É um grupo que veio, inclusive, alguns da Lava Jato e conhecidos do ministro Sérgio Moro, e por isso mesmo eles têm a confiança do ministro. A gente vê em mandatos anteriores e gestões do Ministério anteriores em que o ministro da Justiça não tinha a confiança da Polícia Federal. Isso administrativamente funciona, mas quando há confiança, há troca de informações e de falas. E isso é muito importante para o presidente da República, né? Então, são vários detalhes que fecham exatamente nesta possibilidade, nesta postura de manutenção do diretor-geral da Polícia Federal. Trocando em miúdos e simplificando muito, seria o seguinte: ficaria muito caro para o governo, caro, digo politicamente, fazer essa troca agora.